Senhor nosso Deus e nosso Pai, neste momento nós queremos colocar diante de Ti aquilo que nós somos. Pai, nós reconhecemos que somos falhos, fracos e pecadores. Pai, eu reconheço os meus pecados diante de Ti, e isso para mim não é mérito, isso para mim é vergonha. Tenha misericórdia de mim, Pai. Ouça as nossas orações deste momento, que não clamam a Ti uma outra coisa que não seja perdão. O Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem dado a nós uma graça, uma misericórdia que nós não merecíamos, é favor imerecido, e muitas vezes nós temos ignorado, nós temos desprezado a Tua fala, nós temos deixado sentimentos tomar conta do nosso coração que não agradam a Ti, pensamentos tomar conta de nossa mente que são contrários ao Teu pensamento, ó Pai. Em nome de Jesus, nós clamamos a Ti para que o Senhor venha purificar o nosso ser por meio do sangue do Teu Filho Jesus. Nós nos arrependemos, ó Pai, neste momento e Te pedimos perdão. Clamamos não apenas para que o Senhor nos perdoe, mas para que o Senhor nos transforme. Nós queremos ter o caráter de Cristo. Nós queremos refletir os traços, ó Pai, da personalidade do Teu Filho. Queremos amar como Ele amou, perdoar como Ele perdoou, cuidar como Ele cuidou, ser santo como Tu és santo, Pai. Por isso, em nome de Jesus, fale conosco, porque a Tua palavra, a Tua voz nos forja, nos lapida. Em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós. Fale aos nossos ouvidos, transforme a nossa vida. Aqueça o nosso coração com a Tua palavra, Pai. Venha com a Tua graça, com a Tua misericórdia neste momento, encher este lugar com a Tua palavra. É essa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. E começa hoje a nova série de mensagens intitulada Caráter de Cristo. Essa série de mensagens ela será baseada no Sermão do Monte, mais especificamente na passagem que conhecemos como as Bem-aventuranças. Por isso eu quero convidar os irmãos e as irmãs a abrirem as suas Bíblias em Mateus capítulo 5. Nós iremos ler do verso 1 até o verso 11. Mateus capítulo 5, do verso 1 até o verso 11. Este vai ser o texto que vai nortear todos os nossos próximos 7 encontros. Nestes 7 encontros, veremos cada uma dessas bem-aventuranças, e cada uma dessas bem-aventuranças dará para nós traços do caráter da pessoa de Cristo. Como disse no início dessa mensagem, no momento que antecedeu a nossa oração, o objetivo dessa série de mensagens não é apenas nós termos conteúdos teológicos sobre a pessoa de Cristo, sobre a fundamentação teológica, sobre os atributos do Senhor por meio da pessoa de Cristo, e ter isso tudo no nosso campo de conhecimento. Não, este não é o único objetivo dessa série de mensagens. Isso vai acontecer, mas o principal motivo é ter estes atributos no nosso campo de visão como nosso objetivo, para que esta realidade do caráter de Cristo possa ser visto por outras pessoas em nossa vida. Este é o objetivo dessa série, é fazer essa autoanálise, é olhar diante do espelho e ver o quão parecido ou quão diferentes nós estamos de Cristo. Se não acontecer isso, a gente não conseguiu alcançar o nosso objetivo. O objetivo é conhecer o caráter de Cristo, para que esse caráter seja vivido por nós. E é isso que nós vamos buscar em cada um dos nossos encontros. Como disse, serão 7. Cada encontro, uma bem-aventurança. Cada bem-aventurança, um traço do caráter de Cristo. Eu gosto muito da expressão, se não me engano, de Martin Lloyd-Jones, que ele diz o seguinte: o Sermão do Monte é um mosaico do caráter cristão. O mosaico é quando o artista pega várias partes ou várias cores diferentes e vai juntando elas, e quando você chega perto, você não consegue ter a noção da imagem completa, mas quando você dá um passo para trás, você consegue ver como cada parte monta uma figura maior. Mais ou menos o que essa imagem aqui representa. Este não é bem um mosaico, mas um mosaico é mais ou menos isso. São cores diferentes que vão sendo colocadas de uma maneira artística dentro de um quadro maior que revela
o objetivo do autor. A ideia do Sermão do Monte, portanto, é: você analisa cada uma das partes que o Senhor Jesus ensina aos seus discípulos e você consegue ter ali grandes ensinamentos, grandes verdades, mas quando você junta todas essas partes, você consegue ver um quadro maior, que é o que estou chamando de caráter de Cristo. Antes de lermos o texto, é importante dizer também que o Sermão do Monte, ele não foi, ao contrário do que muitos pensam, ele não foi pregado, não foi dito para a grande multidão. O objetivo do Sermão do Monte era alcançar os discípulos de Cristo. Preste bem atenção nesses versículos iniciais do capítulo 5. Mateus capítulo 5, a partir do verso 1. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los. Ou seja, o Sermão do Monte é destinado aos discípulos. Aqui é bem no comecinho do ministério de Jesus. Jesus acabou de chamar todos os seus discípulos e é como se ele estivesse dizendo: olha, a gente vai começar uma grande jornada daqui para frente. Vocês vão ver coisas que vocês nunca viram na vida de vocês antes e jamais ouviram falar. Vocês também presenciarão milagres que muitos não acreditarão no que está acontecendo, mas vocês vão ver, vocês vão presenciar isso. Mas também vocês vão passar por muitas dificuldades. Mas antes que essa jornada comece, eu quero dizer para vocês um pouco de quais são as minhas verdades, quais são os traços do meu caráter, o que para mim realmente importa. Então ele senta com seus discípulos para começar essa jornada e traz o ensinamento, que é o ensinamento do Sermão do Monte. Segue o texto, segue o ensinamento de Jesus aos seus discípulos em Mateus capítulo 5, agora a partir do verso 2. E ele começou a ensiná-los dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Vou ler o verso 12 também. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois, da mesma forma, perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Caráter de Cristo. Essa é a série que inicia hoje, e este é o fundamento que vai nortear toda a nossa caminhada. Bem-aventurança por bem-aventurança, traço de caráter por traço de caráter, mensagem por mensagem, nós vamos conhecer o caráter de Cristo. O primeiro traço do caráter de Cristo que quero trazer nesta noite é pobreza de espírito. Verso 3 diz: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bom, para a gente entender o que Jesus está querendo nos ensinar aqui, a gente precisa responder algumas perguntas que este texto nos traz. Primeiro, de que pobreza ele está falando? O que é essa pobreza? E o que vem a ser essa pobreza de espírito? Depois a gente precisa entender como nós nos tornamos pobres de espírito, porque, ora, se o Senhor Jesus está ensinando os seus discípulos e dizendo, olha, vocês precisam ser isso, quer dizer que isso não é uma habilidade natural, que qualquer pessoa pode ter. Isto é algo que vem da parte do Espírito Santo, porque só os discípulos podem cultivar isso, uma vez que tem o Espírito Santo dentro de si. Então, nós precisamos entender o que é pobreza de espírito e depois entender como cultivar isso dentro de nós. E depois precisamos entender o que vem a ser este reino dos céus e como isso está relacionado a esta felicidade. Porque todas as vezes que a palavra bem-aventurado aparece,
A palavra que está ali por trás é Macários, que significa felizes. É uma felicidade, não uma felicidade humana, mas é a felicidade que era entendida como uma felicidade dada pelos deuses. Isso usando o grego koiné e a utilização dessa palavra no vocábulo comum dos gregos. Os gregos acreditavam que existiam as felicidades dos homens e uma felicidade que só Deus podia dar. Essa felicidade eles davam o nome de Macários. A gente vai ver o que é pobreza, como conseguir essa pobreza de espírito e depois o que significa este reino dos céus que nos é prometido se formos pobres de espírito e depois como isso está relacionado com a felicidade. Como eu disse nos nossos outros encontros de quarta-feira para nós aqui é culto de doutrina, então é um alimento mais sólido, a gente vai um pouco mais profundo, então você faça suas anotações, se tiver alguma dúvida, anota aí, depois a gente conversa, mas aqui eu vou puxar um pouquinho mais. Esse é o objetivo, é um alimento mais sólido. Tem caldinho de entrada e feijoada de um prato principal aqui na quarta-feira, ok? Bom, vamos entender o que é pobre de espírito. Existem duas palavras no grego para falar sobre o pobre. A primeira palavra, no próximo slide, é penichos. Penichos era o pobre que ele era aquele que não conseguia viver com os seus rendimentos. Era alguém que tinha que fazer um trabalho braçal para que tivesse o sustento de sua família. Este era chamado de penichos. Este era tido pela comunidade daquela época como um pobre, mas era um pobre trabalhador. Ele tinha de fazer o seu trabalho braçal, ele prestava serviço, subempregos. Este era um tipo de pobre. Existia um outro tipo de pobre, que era o chamado de pitochos. Este era o pobre mendigo. Era o que não conseguia nem trabalhar, era o que vivia pedindo esmolas, era aquele que ficava nas portas dos templos precisando do favor do outro. Quando o Senhor Jesus fala, olha, bem-aventurados os pobres de espírito, o que ele está falando, a palavra que ele usa aqui é pitochos. Ou seja, ele está pegando a pior categoria de pobre, aquele que não tinha nem condições de trabalhar para conseguir o seu alimento, o seu sustento. Era aquele que dependia do favor do outro para conseguir viver. Ele diz, bem-aventurado os pitochos, os mendigos, aquele que depende do favor dos outros para viver, porque deles é o reino dos céus. Bom, a gente precisa entender de que tipo de pobreza ele está falando. Jesus não está falando aqui de uma pobreza material. Em nenhum momento na Bíblia nós conseguimos identificar pobreza como virtude. A Bíblia não apresenta pobreza como virtude. Muito pelo contrário. Existem 4 possibilidades de causa para a pobreza humana. Uma possibilidade, preste muita atenção nas 4 possibilidades, porque senão você vai falar, o pastor tem teologia da prosperidade. Não é. Tá? São 4 possibilidades. As 4 compõem o quadro que justifica a pobreza nas nossas vidas, ou na vida das pessoas. Mas em nenhum deles, pobreza é virtude, em nenhum deles, pobreza é uma graça de Deus, pobreza material. A pobreza material financeira, ela pode ser, em primeiro lugar, um castigo de Deus. Quando a gente lê a Bíblia, a gente vê pobreza sendo castigo de Deus. Quando os filhos de Deus, quando a nação de Israel desobedecia ao Senhor, pecava contra o Senhor lançava os filhos dele na miséria, lançava na pobreza, eles passavam fome. Chegavam lá no fundo do poço, e essa era uma medida corretiva da parte de Deus. Leia o Antigo Testamento, leia lá a relação de Deus com o seu povo, e você vai ver que a desobediência do povo lançava eles na miséria e na pobreza. E a relação de justiça retributiva é muito presente no Antigo Testamento, e essa relação de pecado gerando pobreza, desobediência gerando miséria é muito presente. Portanto, pobreza financeira pode ser, em primeiro lugar, uma consequência de desobediência e pecado. Segunda consequência possível de pobreza é a consequência das nossas escolhas. Pode ser que a pobreza não seja um castigo de Deus, mas seja consequência das minhas más escolhas. Aí segue a lei do plantio, da semeadura e da colheita. O que eu planto, eu colho. Ora, não tem como eu querer ser rico se eu escolhi fazer pulseirinha na praia e viver e tocar bandolim na beira da areia. Eu falo, não tem como, você vai ter como consequência não um grande rendimento. Você escolheu, você fez escolhas e essas escolhas têm consequência. Ou seja,
Pode ser a pobreza consequência do castigo de Deus ou também consequência das minhas escolhas. Mas também a pobreza pode ser fruto da injustiça. O pecado do outro me afeta. Se eu estou em uma comunidade em que há um ato de injustiça e essa injustiça me afeta, essa injustiça pode gerar pobreza. E isso não está relacionado com uma virtude, mas isso é o fato de vivermos em um corpo social e este corpo social reflete em consequências que tocam na minha vida. O erro dos outros afeta a minha vida. Ah, pastor, mas isso é bíblico? É bíblico. Veja, quando a gente olha o pecado, por exemplo, o pecado de Davi, quando ele foi transportar a arca lá e transportou do jeito errado, quem morreu foi Urias. Foi Urias ou foi Uzá? Uzá. Foi Uzá. Urias foi o que ele matou. O Urias também serve como exemplo. Davi foi lá, ficou com a mulher de Urias, e Urias morreu porque ele, no pecado dele, matou Urias. Uzá, no erro dele de transportar a arca, como um líder, transporta do jeito errado, Uzá morre. Ou seja, o pecado de Davi matou outras pessoas. Ou seja, quando outras pessoas cometem o pecado da injustiça, esse pecado também afeta a nossa vida, quer queiramos, quer não queiramos. A quarta possibilidade de pobreza é o fato contextual. Se você nasce em um contexto de pobreza, de guerra, de miséria, quer você queira, quer não, a pobreza pode afetar a nossa vida. Portanto, essas são as 4 causas de uma pobreza financeira, mas em nenhuma delas conseguimos atribuir valor à pobreza. Quando o Senhor Jesus fala da pobreza aqui, e está falando da pior pobreza, a pobreza da mendigância, do viver de favor dos outros, portanto, ele não está falando de pobreza financeira. O ensino de Jesus aqui não é bem-aventurados aqueles que pegarem tudo que tem na conta, entregar para todo mundo e viver pedindo esmolas. Não é um estímulo ao voto de miséria, ao voto de pobreza. O ensino de Jesus não é este. A pobreza que Jesus está falando aqui é a pobreza espiritual. Bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados os mendigos de espírito. Vamos entender, portanto, o que é essa pobreza de espírito. Eu coloquei em uma frase o que vem a ser este pobre de espírito. No próximo slide, a gente pode ver mais ou menos a definição que criei para essa pobreza de espírito. Pobre de espírito são aqueles que olham para dentro de si e conseguem enxergar a sua miséria e dependência, e por conta disso compreendem que precisam de Deus. Essa é a pobreza de espírito da qual o Senhor Jesus está falando. É quando eu olho para dentro de mim e reconheço que eu não sou a pessoa mais importante deste mundo. É quando eu compreendo que eu não sei todas as coisas como eu imaginava que sabia. É quando eu entendo que não são as minhas necessidades que têm que ser supridas a todos os momentos. Quando eu entendo que eu preciso de uma ajuda, quando eu entendo que eu preciso de uma força que vai além de mim, que está sobre mim para sobreviver, aí eu estou começando a trilhar o caminho da pobreza de espírito. Existe um recurso didático que nós usamos para explicar tanto conceitos quanto teorias. O recurso que nós usamos muitas vezes para explicar definições de coisas, de palavras, de teorias, de processos, é a comparação do oposto. Eu não sei o que é frio. Então eu falo, olha, você sabe o que é calor? Eu sei o que é calor. Então, calor é o extremo oposto do frio. Eu não sei o que é escuridão. Então é só você apagar a luz, porque a escuridão é o extremo oposto da luz. Este recurso também foi usado ao longo da história para explicar muitas das verdades bíblicas que o Senhor Jesus apresentou para nós. O extremo oposto da pobreza de espírito é o orgulho. Você quer entender o que é pobreza de espírito, mas tem dificuldade? A pobreza de espírito é o extremo oposto do orgulho. Os teólogos medievais, eles usavam outro recurso para explicar os pecados. E um dos recursos que eles usavam era escolher alguns animais que tinham características, traços, que ilustravam aquele pecado. O animal escolhido para ilustrar o orgulho foi o pavão. E tem uma foto do pavão aí. O que é o pavão?
O pavão é um animal que foi escolhido para falar do orgulho, porque o pavão é um bicho que tem mais ou menos o tamanho de uma galinha, mas ele se mostra do tamanho de um cavalo. Ele não tem a força de um cavalo, ele não tem a velocidade de um cavalo, ele não tem as habilidades que um cavalo tem, mas ele se mostra como alguém que tem o tamanho de um cavalo. O orgulhoso é também conhecido como pavão. Quando nós entendemos isso, o que Jesus está dizendo para nós é o seguinte: bem-aventurados, felizes são aqueles que estão na contramão do orgulho. Aqueles que compreendem o que são, que não querem mostrar que são mais do que o que realmente são, mas que conseguem olhar para si com os olhos que eu olho para eles e veem que precisam de mim e precisam do próximo. Portanto, enquanto o orgulhoso é autossuficiente, o pobre de espírito, ele reconhece suas fraquezas, suas limitações, e reconhece que precisa de Deus e reconhece que precisa do outro. Esse é o pobre de espírito. Enquanto o orgulhoso quer a glória para si, toda hora está buscando aplauso, toda hora está buscando ser visto, toda hora quer admiração, o pobre de espírito rende glórias a Deus. E não apenas isso, mas consegue reconhecer os atributos do outro. O orgulhoso, quando vê alguém fazendo algo bom, critica, taca pedra ou ignora. O pobre de espírito, quando vê o outro fazendo algo bom, consegue atribuir valor naquilo. Consegue olhar e falar: poxa, você fez bem. Poxa, eu quero aprender com isso. Enquanto o orgulhoso vai querer que ele se incomoda quando não reconhecem o que ele faz, o pobre de espírito faz para a glória de Deus. Esse é o pobre de espírito que Jesus está falando. Enquanto o orgulhoso não reconhece os seus erros e não pede perdão, porque esse é um problema do orgulhoso. O orgulhoso, para pedir perdão, é um parto. Você tem que provar por A mais B que ele errou, você tem que tirar foto, você tem que ter 3 testemunhas, e mesmo assim ele fala em dúbio pro réu. A dúvida é a favor do réu. Todos são inocentes até que se prove o contrário. O pobre de espírito, ele parte do pressuposto que ele está errado. Alguém chega e fala para apontar um erro, para apontar algo que ele cometeu de errado, a primeira coisa que ele faz é: peraí, eu posso estar errado. Então fala onde eu errei, eu quero entender. E ouve, e abaixa as armaduras. Isso afeta a relação com o próximo e, consequentemente, afeta a relação com Deus. Quando o Espírito Santo incomoda no coração, ao invés de se autoproteger, de se justificar, ele vai dizer: não, Senhor, eu pequei. Eu, de fato, estou sendo ranzinza mesmo, de fato, eu estou sendo chato, de fato, eu estou sendo orgulhoso, de fato, eu estou sendo mesquinho, de fato, eu estou sendo invejoso, de fato, eu estou sendo maldoso, ácido, áspero. Tem misericórdia de mim, eu reconheço que tem sujeira que precisa ser tirado. Isso é pobre de espírito. É alguém que consegue olhar no espelho com os olhos de Cristo e ver suas limitações e ver os seus defeitos. Uma boa pergunta para saber como está a nossa pobreza de espírito é: quais são os seus defeitos? Se você souber responder essas perguntas de uma maneira sincera, e não aquelas respostas de entrevista de emprego, fala para mim quais são os seus defeitos. Eu tenho problema, eu trabalho demais, sou muito pontual, nossa, isso me consome por dentro, e sou perfeccionista. Nossa, eu gosto de fazer tudo certinho. Não vale esses defeitos, tá? Estou falando de defeitos de verdade, que são áreas que machucam pessoas e que envergonham o nome de Cristo. Se nós não sabemos quais são os nossos defeitos, se nós não temos essa sinceridade e essa abertura para ouvir as pessoas, o que elas têm a dizer sobre nós, há um traço de orgulho e não de pobreza de espírito. Enquanto o orgulhoso não consegue perdoar, porque a lógica do orgulhoso é: como assim você pecou contra mim? Eu sempre fiz tudo certo, eu sempre fui bom, eu sempre fiz tudo que deveria fazer e você pisou no meu calo como pisou, eu não perdoo. Eu posso até perdoar, mas acabou aqui. Essa é a postura do orgulhoso. O pobre de espírito, em contrapartida, vai dizer:
eu te perdoo. E te perdoo porque eu já pequei muito mais que você, contra Deus. E como eu, tendo pecado muito mais do que você contra Deus, e Deus sendo muito mais perfeito do que eu, Ele me perdoou, como não te perdoar? O orgulhoso tem dificuldade de perdoar. O pobre de espírito perdoa. Porque eu sou pobre. Porque se a graça me alcançou, sabe? E se eu precisei do favor de Deus para ser perdoado, para continuar vivendo, como não espalhar tudo isso para outras pessoas? Enquanto o orgulhoso se entende como centro, o pobre de espírito entende de uma maneira muito clara que ele não é o centro. Acredito que talvez aqui a gente consiga entender do que Jesus está falando. Bem-aventurados os pobres de espírito. A pergunta que vem na sequência é: como é que a gente consegue ser isso? Porque é difícil para a gente ser pobre de espírito. Isso vai na contramão de tudo aquilo que a gente aprende nessas teologias de coach, nessas coisas motivacionais. Você tem que ser o cara, você tem que ir para cima, você é o melhor, você consegue. Acorda de manhã, olha no espelho e diga: eu consigo, eu sou bom, eu sou lindo, eu sou maravilhoso, eu vou para cima, o mundo é meu. E depois você vai para o seu trabalho. Isso é o que muitas vezes a gente ouve. E o que Jesus está dizendo: não, você não é o cara. Se você quiser ser feliz de verdade, entenda, você é pobre. Isso para a gente é difícil. A pergunta que vem é como a gente consegue fazer isso, uma vez que é tão difícil. E aí nós voltamos os nossos olhos para Cristo, e Ele nos ensina. Filipenses capítulo 2, verso 5 até o verso 7. Filipenses capítulo 2, verso 5 até o verso 7. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devesse se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homens. Para nós nos tornarmos pobres de espírito, o conselho aqui é: esvazie-se e torne-se servo. O esvaziamento aqui é o contrário do orgulho. Enquanto o orgulhoso ele é cheio de si, o pobre de espírito ele se esvazia de si. Assim como Jesus, sendo Deus, esvaziou-se a si mesmo, nós temos de nos esvaziar. E a forma como nos esvaziamos é nos tornando como servos. A palavra aqui é doulos, é escravos. É nos tornando escravos de Cristo. Os irmãos já pararam para compreender a profundidade dessa palavra e deste ensinamento? Nós somos escravos de Cristo. Quando nós falamos que somos escravos de Cristo, a decisão é: eu desisto de fazer do meu jeito e falo para o Senhor: seja feita a tua vontade. Como é que é para eu fazer? Como é que é para eu falar? Ser escravo de Cristo e nos esvaziar de nós mesmos é quando nós paramos de fazer as nossas birras, de bater o pé para que as coisas sejam do nosso jeito, de brigar para que as coisas aconteçam do jeito que eu quero. E eu me torno uma pessoa menos encrenqueira, me torno uma pessoa menos geniosa e começo a me importar com a vontade de Cristo. Eu consigo fazer isso só quando, para mim, é mais importante refletir o caráter de Cristo do que fazer a minha vontade. Porque enquanto essa chave não vira, eu vou continuar sendo aquela pessoa que vive para si. Agora, quando na minha tomada de decisão
o mais importante é refletir o caráter de Cristo, eu consigo dar passos atrás do meu gênio forte, passos atrás para as minhas brigas, e começo a falar, não, o que para mim importa é refletir o caráter de Cristo. Isso é se esvaziar, isso é se tornar escravo. É quando eu deixo de acreditar que sou autossuficiente, detentor de todo o conhecimento, e começo a pedir ajuda para Deus. Quando antes de tomar as minhas decisões, eu dobro os meus joelhos e pergunto, o que o Senhor quer? Quando antes de tomar a minha decisão, eu coloco no cálculo, na ponta da caneta, não apenas os rendimentos, o que vou ganhar, e começo a colocar ali também se isso agrada o coração de Deus, se isso está de acordo com o caráter divino. É quando eu começo a pedir ajuda divina e também reconheço que faço parte do corpo de Cristo e preciso da ajuda de outras pessoas. Que pode ser que ouvir um conselho, que pode ser que sentar ao lado de uma pessoa e abrir o meu coração, faça com que eu cresça. Isso é ser pobre de espírito. É conseguir entender que não sou autossuficiente, mas que preciso de Deus e preciso do próximo. Eu me esvazio, eu me torno escravo quando eu deixo de carregar mágoa e orgulho ferido e começo a liberar perdão. Aí eu estou esvaziando do meu senso de autojustiça. Tem pessoas que a gente não perdoa de vingança. Que a gente fala assim, aquela pessoa me fez sofrer. Agora ela vai ter que sofrer com a minha indiferença. Com a minha... Eu não vou fazer nada de mal, mas ela vai sofrer com o meu silêncio. Quando a gente se apega a isso, a gente não se esvazia, a gente se torna orgulhoso, a gente se torna arrogante, a gente não se torna pobre de espírito. Quando nós olhamos para esse ensinamento de Jesus, o que aprendemos é exatamente isso. Você quer se tornar uma pessoa segundo o caráter de Cristo, você quer se tornar mais parecido com Cristo, o conselho de Jesus para nós é: seja pobre de espírito. Esvazie a si mesmo, se torne escravo. Isso aqui é, para mim, um desafio. Eu não sei para os irmãos, mas para mim é desafio. É um grande desafio, porque a nossa sociedade, a nossa cultura, como eu disse aqui, ela reflete um ensinamento totalmente oposto. Nós somos fruto de uma geração que acredita na teoria da evolução. E o que diz a teoria da evolução? Quem sobrevive? O mais forte. Essa é a teoria da evolução. O mais forte é o que sobrevive. Nietzsche, um aforista, aquele que ficou famoso por dizer que Deus está morto, ele disse que a religião ia morrer, que o cristianismo ia morrer, porque o cristianismo pregava a teoria de um homem fraco, de um homem pobre, de um homem mendigo. E isso na modernidade não sobreviveria, porque na modernidade o que iria sobreviver era o Ubermensch, o Superman, aquele homem que consegue se desvencilhar dessa necessidade de dobrar os seus joelhos, de pedir ajuda, de reconhecer suas fraquezas, e consegue ir pisando na cabeça e na garganta de todo mundo. Essa é a nossa teoria existencial e de conquista do mundo. Ok? Se nós quisermos nos parecer com o mundo, esse é o caminho. Mas se nós quisermos nos parecer com Cristo, é pobreza de espírito. Orgulho não combina com Cristo. Eu não consigo imaginar um Cristo orgulhoso. Arrogância não combina com Cristo. Eu não consigo imaginar um Cristo arrogante. Implicância, teimosia, chatice não combina com Cristo. Autossuficiência, preponderância não combina com Cristo. Para mim, a imagem do Cristo é um Cristo que olha nos olhos e que diz: eu sou o Senhor, mas eu chamo você para caminhar comigo. Porque eu vou, mas vou deixar vocês para continuar aquilo que eu comecei. Eu sou o cabeça da igreja, mas vocês são o meu corpo. Vocês fazem parte daquilo que eu tenho para fazer aqui na terra. Eu perdoo.
eu ofereço a outra face. Eu não consigo imaginar um Cristo arrogante, que não aceita ser humilhado, mas é um Cristo que, quando humilhado, ele expressa amor. É pobre de espírito. A pergunta que nós precisamos nos fazer é: quão parecidos nós estamos de Cristo? Sei que este é um evangelho impopular. Não é muito pregado, não é muito refletido. Mas, mais uma vez eu digo, eu não estou aqui para ser popular. Eu estou aqui para pregar o evangelho. E a minha missão como pastor é apresentar a igreja de Cristo ao noivo imaculada, santa e mais parecida com Jesus. Se nós quisermos, como igreja, representar o caráter de Cristo, nós precisamos ser pobres de espírito. O orgulho, mais uma vez, não combina com Cristo. A arrogância não combina com Cristo. Senso de autojustiça não combina com Cristo. Mas a humildade, mas a pobreza ou a dependência, a relação de: Senhor, eu reconheço que estou abaixo de Ti, que é a Tua vontade que precisa ser feita, é isso que precisa imperar na nossa vida, nas nossas relações e no nosso coração. A minha oração nessa noite é para que possamos aprender quem nós somos. Que a gente não se iluda sobre quem nós somos. Que a gente consiga olhar para o nosso caráter e identificar que nós não somos tão bons quanto pensamos. Não somos tão inteligentes quanto pensamos. Não somos tão santos quanto pensamos. Não somos as pessoas dotadas dos melhores pontos de vista quanto pensamos. A minha oração é para que o Senhor nos desencante sobre quem nós somos, para que a gente fique encantado com quem Cristo é. E fale: eu quero ser mais igual a Cristo. Eu quero ter mais traços do caráter de Cristo. Eu quero perdoar como Ele perdoa, eu quero pensar como Ele pensa, eu quero ouvir os pensamentos dEle, porque vejam, enquanto nós não nos desencantarmos com os nossos pensamentos, nós não vamos correr para a palavra de Deus para conhecer os pensamentos de Cristo. A gente vai continuar acreditando que o nosso jeitinho de pensar é suficiente para tocar a nossa vida, mas quando a gente se decepcionar, quando a gente tomar consciência que todas as vezes que a gente tenta fazer as coisas do nosso jeito, a gente quebra a cara, quando isso acontecer, a gente vai correr para a palavra de Deus e vai falar: Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso Te ouvir, eu preciso saber o que o Senhor quer, porque para mim a Tua palavra é alimento, para mim a Tua palavra é vida, para mim a Tua palavra é orientação. Enquanto isso não acontecer, a gente vai viver a nossa vida do jeito errado. E a consequência disso é que a gente nunca vai viver a felicidade que só Deus pode dar para nós. Porque a felicidade que Ele pode dar para nós só é vivida quando vivemos a vontade dEle. Martinho Lutero, ele divide a palavra de Deus em duas partes. A primeira parte ele chama de mandamentos. A segunda parte ele chama de engajamento. A primeira parte está contida para Martinho Lutero todas as leis, todos os mandamentos, todas as regras, tudo aquilo que nós devíamos fazer. A segunda parte de engajamento está composta toda a graça, a manifestação do amor de Cristo, a pessoa do Senhor Jesus Cristo, que atribui a nós o seu amor e a tua palavra dentro dos nossos corações. Martinho Lutero diz que essa primeira espécie de palavra, ela serve para que a gente se decepcione com a gente mesmo. A gente olha para tudo aqui e fala: como eu posso errar tantas vezes na mesma coisa, como eu consigo ainda errar o alvo da forma como eu erro, eu não consigo sozinho. Mas aí depois a gente vai para a segunda parte da Bíblia, a que ele chama de engajamento, e nós encontramos Cristo. E Cristo diz: olha, o meu Espírito habita em você, e se você começar a me buscar, se você começar a dar espaço para que o meu Espírito haja em você, tudo aquilo que você não conseguiu com as suas forças, com o seu intelecto, vai começar a nascer dentro de você de uma maneira natural. O que nós devemos buscar como filhos do Senhor é que
a pessoa de Cristo tenha liberdade dentro de nós para expressar quem Ele é a este mundo. O mundo precisa conhecer Cristo a partir da nossa vida. E eles só conhecerão quem Cristo é por meio das nossas vidas, quando nós começarmos a viver como Cristo viveu. O primeiro traço do caráter de Cristo é pobre de espírito. A pergunta que faço é: como essa realidade da pobreza de espírito está em sua vida? Se Deus te trouxe aqui, se Deus me trouxe aqui e entregou essa palavra, é porque Ele quer trabalhar isso dentro de nós. E lembre-se disso, orgulho não combina com Cristo. Mas a pobreza de espírito, a dependência, o perdão, a cooperação, a obediência, combina com o Senhor Jesus. Esvazie-se a si mesmo e sirva. Que Deus nos abençoe e que possamos ser cada dia mais parecidos com Cristo. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer pela Tua palavra. Nós clamamos ao Senhor perdão pelos nossos pecados, Deus. Tenha misericórdia de nós. Pai, perdoe-nos pelas vezes que viramos as costas para a Tua palavra, que viramos as costas para aquilo que o Senhor estava nos dizendo e quisemos fazer do nosso jeito. Nós pedimos perdão pela nossa teimosia, nós pedimos perdão pela nossa arrogância, nós pedimos perdão pelo nosso sentimento, ó Pai, de superioridade que muitas vezes se manifesta na relação com o nosso irmão. Pai, nós não somos melhores que o nosso irmão. Pai, nós somos igualmente dependentes da Tua graça e da Tua misericórdia, Pai. Nós te pedimos perdão, ó Pai, pelas vezes que nós retivemos a angústia dentro de nós pelo senso de justiça, Pai. Nós não temos o direito de não perdoar, uma vez que recebemos tanto perdão de Tua parte, todos os dias. Pai, trabalhe na nossa vida para que possamos ser iguais a Cristo, que possamos nos esvaziar de nós mesmos, que possamos nos tornar servos do Senhor, escravos do Senhor, para que a Sua vontade seja feita em nossa vida, Pai. Para que, à medida que vamos nos esvaziando de nós mesmos, o Teu Espírito possa nos encher de Ti. É essa oração que nós te fazemos, Pai. E clamamos agora a Tua bênção. Que o amor de Deus Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo e as consolações e o poder do Espírito Santo esteja hoje e para todos sempre com o povo de Deus. É essa oração que nós fazemos, em nome de Jesus. Amém.